Vou ficar a prima. Todos a bordo? Sim. Aqui eles plantam os trocinhos deles aí, ó. Oi, tio. Oi! Olha lá o meu guri, ó. É uma vida muito boa. Uma vida muito boa, senhores. Mas... olha aqui, ó. Oi, que sério. Tchau. 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 Então, rapaz, engraçado que uma das memórias que eu tenho é que quando eu era adolescente, estava lá na escola, né? Eu pensava, um dos meus ideais, assim, de trabalho, que fosse um bom trabalho, era que eu poderia sair um pouquinho mais tarde. Eu sempre gostei, nunca gostei de acordar muito cedo, né? Então, um dos meus ideais era, cara, eu queria um trabalho que eu possa acordar um pouco mais tarde, que eu possa levar meus filhos na escola e que na época passava, acho que ainda passa esse jornal, que era o Bom Dia Brasil, né? E aí eu disse, cara, eu quero deixar as crianças em casa e voltar para casa para tomar café da manhã e assistir um pedaço do jornal, né? Cara, hoje não assisto mais TV quase, né? Mas deixo as crianças, não sou lá muito pontual, né? Não é uma coisa que eu me orgulhe, mas de certa forma eu consigo fazer. 4h30 da manhã, acordar antes mesmo do sol sair, definitivamente pegar a estrada e sair cedo para ir para o consultório. Por melhor que fosse o consultório, esse não seria o ideal de sucesso para mim. Por outro lado, poder fazer meu próprio horário e poder estar próximo e ter a liberdade de decidir quando estar próximo da minha família, particularmente dos meus filhos, com certeza é um dos pontos que eu gostaria de resumir nos 5 pontos de um consultório médico de sucesso. Sucesso, senhores. O que seria um consultório de sucesso ou uma carreira médica de sucesso, né? Esse é um tema muito recorrente por aqui, né? Eu sempre falo sobre isso. E, obviamente, a minha definição não é a última, né? A única definição, né? Eu sei que tem várias definições, né? Eu tenho 2 adendos a fazer antes de falar propriamente quais seriam os 5 ingredientes para ter um consultório, para você dizer assim, ah, aqui sim é um consultório de sucesso, ou aqui sim eu tenho uma profissão, um trabalho, uma carreira de sucesso, né? E cara, os 2 adendos, o primeiro é que a definição de sucesso, ela não é estática e não é única, né? A minha definição de sucesso não é necessariamente a definição correta, né? Esses 5 ingredientes de sucesso. Ah, então quer dizer que se qualquer pessoa tivesse 5 ingredientes de sucesso, é um consultório de sucesso, esses 5 ingredientes aí que você vai falar? Muito provavelmente sim, mas obviamente não existem verdades absolutas, né? Hoje de manhã a gente tá fazendo passeio de barco aqui, tava lá no mar, né? E aí o barqueiro lá tava falando, cara, às vezes o que eu mais queria era estar num trânsito assim, e preso no trânsito e respirando aquele ar poluído. E o pessoal deu risada, eles, é verdade, eu tô falando sério pra vocês, não é brincadeira não, isso aqui é meu trabalho. Aí uma das pessoas do barco até falou, cara, então por que você não vai na praia trabalhar, passear quando você tá de folga? E ele disse, a praia é meu trabalho, aqui aqui não é o lugar onde eu vou pra relaxar, eu vou pra relaxar quando eu viajo para o continente e de repente vou lá pra um shopping, pro cinema e ver um pouco de gente, né? Mas essa definição de sucesso, cara, por aí você já tira, né, que profissionalmente também ela não é uma definição estática, né? O que era a definição de sucesso ou de conforto para a menina que estava no barco não era para o barqueiro, né? Então essa definição ela não é única e não é estática, né? E o que eu falo sempre, assim, o segundo adendo é que sucesso é igual a roupa, cara. A roupa que serve para mim não serve para você, né? Então já é meio que reforçando esse conceito do primeiro adendo. E segundo, a roupa, ela depende da ocasião. Se eu tivesse aqui de terno e gravata, enfim, black tie aqui, eu estaria bem vestido? Não, porque aqui é uma praia, né? Então aqui eu tenho um outro código de vestuário, né? Então, sucesso também é assim. De repente, em determinado momento da tua vida, da tua carreira, uma coisa que pode ser sucesso, pode em outra não ser, né? Então, o teu objetivo de vida em um momento, de repente tua vida muda, você fica um casal com filhos jovens, como eu tô agora, né? Ali minha gurizada. Ou quando você tá mais velho e tal, e você quer outra coisa para sua vida. Então, essa definição de sucesso, ela muda de acordo com o momento da sua vida. Mas, sem mais delongas, quais são os 5 ingredientes
para você dizer assim, ah, aqui sim é um consultório de sucesso, na minha visão, né? Na minha modesta visão, e são coisas que nos meus consultórios isso funciona, né? Isso aqui é um consultório de sucesso, se tivesse sim. O primeiro deles, e uma vez eu fiz uma pergunta lá no Instagram, já tem mais de um ano isso, e aí assim, a pergunta era, eu coloquei antes lá, acho que é Alice no País das Maravilhas, né? E ela estava conversando lá com o gato, né? E ele perguntava para onde ela ia, e ela dizia que estava perdida. Ah, eu tô perdida, né? Você já deve ter ouvido falar essa história da Alice no País das Maravilhas. Para onde você vai? Ah, eu não sei, eu preciso de ajuda para ir porque eu tô perdida. E aí o gato pergunta, mas para onde você vai? Ela disse, eu não sei, eu tô perdida. E aí o gato marotamente olha para ela e diz, olha, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, por isso é importante você definir o sucesso aí para você. Qual que seria o teu norte? Qual que seria o sucesso para você colocar o GPS para esse norte, né? E aí quando eu coloquei essa pergunta, eu fiz essa provocação e coloquei essa pergunta, e aí um dos caras lá respondeu assim, olha, é um consultório que fatura alto, aprendi com você. Eu respondi isso, comigo? Pai, mas eu não acho isso. Na verdade, o primeiro deles, né, o consultório, ele é um negócio, ele é um business. Então, a primeira coisa para ser um consultório de sucesso é sim dinheiro, mas não faturamento, e sim margem. Um consultório que tem uma boa margem de lucro. Quer ver? Pensa comigo aqui. De nada adianta você ter um consultório que fature, de repente lá, já se faturamento era o mais importante, de repente você tem um faturamento de 100 mil reais. Aí você vai dizer, nossa, é um baita faturamento, eu vou concordar com você. Mas se você tem um custo operacional de 88 mil reais, é um bom negócio? Cara, 12% de margem não é um bom negócio, né? Porque de repente você vai ter um mês de dezembro, se você for oftalmologista, que você não vai ter um mês cheio. Você vai ter o custo mais do que 100%. Por que você vai ter mais de 100% de custo? Porque você vai pagar 13º, você vai pagar férias dos seus funcionários, e você de repente, principalmente se você faz algum atendimento eletivo, você vai parar ali no dia 20, 21, 23 no máximo, você vai parar e provavelmente só vai voltar no início do ano que vem, né? Então, se você tem uma margem muito estreita, cara, não posso dizer que é um consultório de sucesso. Então, para mim faria muito mais sentido faturar um quarto, mas ter uma margem de faturamento ali em torno de 80, 70, 75%. Aí sim é um consultório de sucesso. É um consultório de, primeiro, boa margem. Segunda coisa para você dizer assim, cara, aqui é um consultório de sucesso. Lugar. Onde é esse consultório, né? E aí eu não tô falando, tem que ser aqui, ó, na praia. Não, é um consultório que é no pé da praia. Ah, eu quero um consultório assim com essa vista aqui, ó. Com vista para o mar, tá? Um pôr do sol bonito desse. Não é isso que eu tô querendo dizer. Lugar é o lugar onde você quer estar, né? Então, eu tenho meu consultório hoje, e é um consultório que continua sendo no mesmo lugar. Mas hoje eu acho que é um lugar ótimo. Mas se você me perguntasse isso há 2, 3 anos atrás, eu ia dizer, não, cara, eu não estou muito satisfeito nesse lugar. Porque eu estava longe dos meus filhos, né? Então, eu acabei levando meus filhos lá para o consultório, agora que é o número 1, né? Antes ele era o número 2, e eu transformei ele no número 1, porque ele tinha uma margem de faturamento muito maior que o outro. Os dois davam lucro, né? Mas a margem de faturamento desse segundo consultório era infinitamente maior. Ele era um consultório popular, o outro era um consultório mais gourmet, né? E apesar de dar lucro, a margem era muito estreita. Então não era uma margem boa, era num lugar onde eu queria estar, porque era o lugar onde meus filhos estavam, era uma cidade bacana, era uma cidade de praia, né? E hoje não, hoje eu vivo uma outra vida bem mais tranquila, mas estou próximo dos meus filhos. Então o lugar é o lugar onde você quer estar. E não necessariamente é o melhor lugar do mundo, mas é o lugar onde você quer estar. Porque bote uma coisa na sua cabeça. Ou você mora na cidade que você trabalha, e o cabelo tá assim por causa do dia de praia, né? Mas enfim, isso não importa, né? A estética não é tão importante aqui. Mas o lugar onde você quer estar, no quesito trabalho, bote uma coisa na cabeça. Ou você mora na cidade onde você trabalha, ou você vai morar na estrada. Aí quando você mora na estrada, cara, é risco de trânsito, é custo, porque você vai pagar a gasolina, você vai pagar deslocamento, vai ter que cuidar da manutenção do carro, né? Enfim, não é uma coisa muito legal, né? Então, lugar é o segundo ponto aí para você ter um consultório de sucesso, né? Terceiro ponto aí para você ter um consultório de sucesso. Terceiro ponto é serviço. O tipo de serviço que você está prestando. E aí, cara, hoje em dia a gente tem muito o consultório
que eu não diria nem o consultório só gourmet ou consultório boutique, é o consultório modinha, é o consultório que todo mundo quer ter. Todo mundo diz assim, ah não, você tem que viver de atendimento particular, tem que cobrar pelo menos R$500 na consulta. Cara, será? Será que essa roupa de sucesso veste todo mundo e veste bem e cai muito bem assim? Eu acho que não. E eu acho que não falando com conhecimento de causa, porque, como eu falei, eu tinha um consultório mais gourmet e, cara, não era só a margem de faturamento. Eu tava bem satisfeito com aquilo ali. Cara, lá eu me esforçava assim, demais para poder captar o paciente e depois para tentar fidelizar o paciente. Cara, eu fazia de tudo, cara. Do cafezinho que eu servia, que era um cafezinho assim, não era um cafezinho, era um café expresso e tal, do jeito que eu atendia os caras e como eu me doava para os caras. Eu lá, cara, eu atendia, respondia mensagem 11 horas da noite. Cara, eu não sou esse cara, ia trabalhar de gravata, eu não sou esse cara. Então, aquele não é o tipo de serviço que eu gostava. Eu me encaixo muito mais, Natan, eu gosto muito mais do consultório popular. Cara, meus pacientes, eles são... Não é que eu seja uma pessoa sobrenatural e eu tô com medo só da onda chegar aqui e me dar um banho. Mas ó, como eu tô pertinho já, tô no limite. Mas lá onde eu tô hoje, meus pacientes, eles são bem mais maleáveis. São pessoas muito mais suaves, cara. E não preciso trabalhar de gravata. Os caras até me mandam mensagem vez por outra no Instagram. Enfim, eu não faço mais um post de Instagram assim para captar paciente já faz mais de ano, porque o tipo de serviço que eu estou prestando lá, que é consulta popular, ela casa muito com um tipo de serviço e negócio que eu gosto e que eu acredito, né? Então, o segundo é o tipo de serviço que você está prestando, né? Então, você está prestando um serviço que encaixa direitinho, é como um Lego, cara. Você vai encaixando as peças, você vai acabar ficando satisfeito lá. O quarto, e aí já caminhando para o final, né, tem esse mais outro, né, é ambiente. O quarto é ambiente. Ambiente é a mesma coisa que lugar? Não, definitivamente não. E aí eu vou te dar um exemplo. Esse mesmo consultório que hoje é meu consultório, né, ele antes era uma sociedade do qual eu e minha esposa, a gente era 50% dessa sociedade, né? Aí de repente aconteceu um fator lá, que devido a alguns meses de alto faturamento, os sócios se desentenderam, né? Os sócios, diga-se eu e minhas ex-sócias, né? Sobre a forma de remunerar os médicos, os sócios lá, né? E, cara, era um consultório que estava, na época, no lugar que a gente gostava, porque estava lá próximo dessa cidade. Era um consultório que tinha uma boa margem de faturamento. Era um consultório que estava prestando um serviço que eu gosto de prestar. Mas, cara, era uma droga ir pra lá. Mas, cara, era uma droga de verdade pra lá. Eu não aguentava mais ir pra lá. Pro mesmo lugar que eu vou hoje, mesmo tipo de consulta, cara, mas tava uma droga. Porque o ambiente de trabalho era péssimo. Eu não sei se você já trabalhou em algum lugar assim, cara. E se você trabalha num lugar que tem um ambiente de trabalho ruim, cara, pode ser um lugar que te paga bem, pode ser um lugar que... Enfim, tudo bem, mas, cara, não posso te falar que é um consultório de sucesso, né? Então, o primeiro deles é o margem de faturamento, o segundo deles é o lugar, tipo de serviço, ambiente e por último, cara, tô aqui em Noronha, né? Eu tenho que falar em sustentabilidade, é o quinto fator. E aí você pensa sustentabilidade, natureza, nada a ver com isso, cara. É um consultório que você sabe que vai estar lá o teu lugar, que você não tem medo de repente, obviamente tem a frase lá, eu vez por outra volto lá pro Flávio Augusto do Geração de Valor, que estabilidade não existe, né, mas, e falo sempre também que consultório, cara, é um consultório que te permite certa liberdade, né, mas que garanta que essa liberdade vai continuar, agora melhor me levantar aqui que a onda chegou, mas que vai continuar sendo um lugar que vai continuar pagando o teu salário, que vai continuar pagando a escola dos teus filhos, o padrão de vida dos teus filhos. Então, se você não tem um mínimo de sustentabilidade, cara, esse consultório, ele não vai ser um consultório que eu posso chamar de consultório de sucesso. Porque se você vive nesse medo, nessa pilha de, cara, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, se chegarem 2, 3 concorrentes aqui, esse mercado não dá conta de me manter o meu padrão de vida. Então, ele não é sustentável. Ele não te dá o conforto de fincar os pés lá e investir a tua carreira, levar teus filhos para lá, comprar uma casa, investir num imóvel nesse lugar. Então, na minha visão, esses são os 5 pontos para um consultório de sucesso.